Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e neste vídeo vou falar um pouco sobre os 10 principais livros de filosofia política, 10 livros essenciais de filosofia política para quem tem interesse nessa área, né? Para quem tem interesse em conhecer melhor a política e os aspectos mais fundamentais dela, os aspectos filosóficos e científicos. Eu convido vocês a se inscreverem no canal, para quem não for inscrito, a darem um like, curtirem o canal aqui do YouTube, a compartilharem e também convido vocês a se inscreverem lá no meu Instagram, Caio de Souza Casaroto, com um Z e dois T's, né? E para vocês curtirem as minhas postagens recentes do Instagram, tá bom? Esses 10 livros eu não tenho todos à mão aqui, né? Eu tenho apenas 4 deles à mão aqui em casa, mas eu vou apresentar para vocês, vou contar um pouco sobre os 10 livros essenciais que eu selecionei. Vou falar brevemente, claro, né, porque não dá para discorrer durante muito tempo, não é o propósito desse vídeo, é apenas falar palavras breves sobre cada um desses livros para que vocês se interessem em conhecê-los, se interessem a ler esses livros, principalmente para quem for da área e mesmo para quem tiver interesse em conhecer melhor sobre a política, sobre os fundamentos mais é, íntimos da política. Bom, o primeiro livro que eu quero apresentar não é um livro propriamente de filosofia ou de ciência política, é uma peça teatral, né? E na verdade ela serve para instigar discussões filosóficas a respeito da política e a respeito do direito. É a peça Antígona de Sófocles. A peça Antígona ela é uma continuação da peça Édipo Rei, né, do mesmo autor. E Sófocles viveu por volta do século V a.C., um século anterior a Platão e Aristóteles, né? Então, essa peça deriva de um mito grego, o mito de Antígona, né, que é uma tragédia que fala da luta de uma personagem da Antígona, da personagem central, a protagonista, para enterrar dignamente o seu irmão, que havia sido morto numa batalha, né, e o rei Creonte não permitiu o enterro formal do irmão da Antígona. E a Antígona busca esse enterro formal, né? Busca essa condição para o seu irmão, uma condição digna, né? Para os mortos, né? E isso estaria inscrito numa lei divina, né? Essa abordagem de Antígona, ou seja, de desrespeitar a lei humana de Creonte para respeitar a lei divina, né, isso é o grande mote da tragédia. Né? E Antígona fala então sobre a possibilidade de existir uma lei natural ou uma lei divina que seja superior à lei humana, a lei considerada positiva, né, posta, a lei posta pelo ser humano. Né? E é claro que é uma tragédia porque Antígona ela, ela reconhece que existe a possibilidade de ela ser morta pelo rei Creonte caso ela enterrasse seu irmão, mas mesmo assim ela insiste em desrespeitar a lei humana e obedecer aquilo que ela considera como sendo a lei divina. Né? Então, esse é um primeiro grande livro que induz a discussões sobre ciência e filosofia política, além de filosofia do direito, é claro. O segundo livro, e aqui eu tenho em minhas mãos, é este,
A República de Platão, né? A República de Platão é o segundo livro. Platão é do século IV a.C. e ele escreveu essa obra durante esse período. Platão elabora um grande diálogo envolvendo Sócrates, o seu mestre Sócrates, como personagem principal, com o protagonista dessa obra, juntamente com outros que eram discípulos de Sócrates e outros que eram detratores de Sócrates, né? E eles estão discutindo sobre justiça. O que é a justiça, né? Qual o significado, qual o sentido do termo justiça. E nesse diálogo, cada um dá a sua opinião sobre justiça e simplesmente Sócrates vai dizer, no final das contas, que a justiça pertence ao ser humano, apenas o homem, o ser humano individual, pode ser justo, mas para compreender melhor a justiça do ser humano, é necessário compreender como seria uma cidade justa, porque a cidade nada mais é do que uma extensão do ser humano, seria um macro ser humano, né? Então, ele vai analisar a justiça na cidade para que depois possa retroagir e investigar a justiça essencial no ser humano, o justo no humano individual. Então, ele passa a considerar o que seria a melhor estrutura possível para um Estado, né? Ou para uma cidade-estado. E daí a discussão sobre a justiça desemboca numa discussão sobre filosofia política, basicamente, né? E sobre os melhores regimes e os piores regimes também. O terceiro livro dessa série é A Política, né? A Política de Aristóteles. Eu estou fazendo numa sequência temporal, obviamente, né? Como vocês podem perceber. A política também é do século IV a.C., também um pouco depois da de Platão, né? Platão foi o mestre de Aristóteles, Aristóteles foi discípulo durante 20 anos de Platão, e nesse terceiro livro, o filósofo de Estagira, o Aristóteles, ele fala sobre o significado da política, né? Ele fala sobre diversos pontos específicos sobre a política, desde da célula máter da sociedade civil, que é a família, né? E como se constitui a família, como se constituem as comunidades maiores, como aldeias ou tribos, e como se constitui a comunidade política como a comunidade autossuficiente por excelência, né? E quais os fundamentos para a constituição de uma polis, quais os melhores e os piores regimes políticos existentes e o porquê, a razão de ser, de eles serem melhores ou piores, e como deve ser a educação dos jovens para uma boa cidadania, né? Além de outros assuntos correlatos. Então, Aristóteles ele elabora a política para discutir diversos temas a respeito desse assunto. Ele que foi o principal cientista político, o filósofo político da antiguidade clássica, né? Depois do mestre Platão. O quarto livro da série é Do Reino e Outros Escritos, de Tomás de Aquino, né? E aqui, então, Tomás de Aquino, ele, como um discípulo intelectual de Aristóteles, ele vai seguir mais ou menos a mesma linha de Aristóteles na discussão da filosofia política. Ele escreve esse livro entre 1265 e 1266, e ele fala sobre os diversos regimes políticos existentes, dando seu parecer sobre qual seria o melhor deles e o pior deles. Ele considera, diferente de Aristóteles, que considera o regime misto como o melhor, Tomás de Aquino considera o regime monárquico como o melhor, uma monarquia bem estabelecida.
e o pior seria a tirania, que é a degeneração da monarquia, né, constituída de forma a tirania a beneficiar apenas os interesses do tirano, apenas os interesses daquele que exerce o governo, né, que é uma pessoa só. Ele fala, então, ele dá o seu parecer sobre o melhor e o pior dos regimes, as finalidades da instituição da comunidade política, né, para que tenha progresso, e os tipos de leis. Né? Ele fala, dá o seu parecer sobre a lei natural, que deve ser a base para a lei humana, a lei positiva, a lei posta pelo ser humano, deve ser a base para a elaboração das leis humanas. E aí, o quinto livro dessa série, indo aí para metade da série, é O Príncipe, de Maquiavel. Maquiavel escreveu dois principais livros de filosofia ou de ciência política, que foi O Príncipe, em 1532, e o Comentários sobre a primeira década de Tito Livio, né, que foi um pouco depois. O livro melhor escrito de Maquiavel, em que ele revela o seu republicanismo, em que ele revela o seu pendor mais para a república do que para a monarquia, por exemplo, e o seu interesse em estudar a época da República Romana e do Império Romano antigos, o Comentários, né, sobre a primeira década de Tito Livio. Então eu considero até o melhor livro de Maquiavel. Mas O Príncipe, ele é um livro paradigmático. Ele é um livro que é um divisor de águas, de certa forma, da filosofia política. Porque ele inaugura uma nova forma de enxergar a realidade política que não existia na Idade Média e na Antiguidade. Né? O bem comum e as virtudes cardeais, né, e principalmente as virtudes cristãs, a partir principalmente da Idade Média, já não são mais consideradas no plano da política. O bem comum e as virtudes já não são consideradas como foco da análise política, mas o foco passa a ser o poder em si mesmo. O poder no sentido da busca da unificação, da conquista e da manutenção do poder político nas mãos do governante. Né? Então, esse passa a ser o parâmetro principal e a sorte, a boa sorte, a má sorte e a virtude passam a ser consideradas em vista do poder, em vista da manutenção do governante no poder, ou daquele grupo de pessoas no poder. O sexto livro da série é o Leviatã, de Thomas Hobbes, ou Matéria e Forma e Poder de uma República Eclesiástica e Civil. Né? Aqui o Leviatã foi escrito e publicado em 1651. Thomas Hobbes já tinha por volta de 60 anos na época, e nele o pensador inglês ele busca elaborar uma filosofia política totalmente nova. Ele se considera um inaugurador, uma espécie de Galileu da filosofia política, um inaugurador de uma filosofia política moderna totalmente nova. Né? E ele vai elaborar em paradigmas novos, obviamente. Né? Ele elabora uma teoria sobre o Estado a partir da consideração do que seria um hipotético estado de natureza. Né? Um estado de natureza em que não existiria Estado, uma fase, um período em que não existiria Estado, não existiria autoridade política organizada, né, dentro de uma comunidade, e as pessoas viveriam num estado de anarquia completa. Ou seja, as pessoas teriam a liberdade de fazer o que quisessem sem que houvesse uma punição certa para aquelas condutas. E nessa situação haveria uma guerra de todos contra todos, porque todos buscariam
bens parecidos. Todos buscariam glória, vanglória, honra, bens individuais que fossem parecidos e haveria um conflito entre os indivíduos. E nesse conflito poderia haver o perigo da morte violenta entre os indivíduos, componentes do estado de natureza. O homem é o lobo do homem, né? Ou seja, sempre vai haver a possibilidade de conflito dentro de uma situação em que não existe governo. E, portanto, os homens, para sair dessa situação de perigo de morte violenta, de medo da morte violenta, eles vão formar um governo que tem o poder eclesiástico e civil sobre todos os indivíduos. Né? Eles dão toda a sua liberdade para um soberano que vai ser a alma do chamado Estado Leviatã, né? Ou do Estado, como considerado por Thomas Hobbes. O sétimo livro da série é O que é o Terceiro Estado, né? Do abade Emmanuel Sieyès, que ele publica em janeiro de 1789, ou seja, pouco antes da Revolução Francesa, que começa a se deflagrar em julho de 1789, a partir da queda da Bastilha, dia 14 de julho. Né? Esse, então, é o livro que inaugura a concepção de uma soberania nacional. Né? Ou seja, a nação como um todo ela tem uma soberania. E essa soberania é expressa, segundo o abade Sieyès, pelo voto de cada um dos indivíduos por cabeça, né? E não mais por estamento, como ocorria até então na França, no antigo regime, em que os estamentos, o clero, a nobreza e a burguesia, como estamentos distintos, esses estamentos votavam e poderiam decidir algo e influenciar o rei nas suas decisões. A decisão política não poderia ser mais por estamento, segundo o abade Sieyès. Deveria ser pelo voto por cabeça, que elegeria uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Cada indivíduo votando por cabeça elegeria uma Assembleia Nacional Constituinte que elaboraria como representante da nação uma carta constitucional, uma constituição para o país que seria a fonte ordenadora do país, né? Como acabou acontecendo e como até os nossos dias prossegue essa mesma concepção de soberania nacional. Né? O Brasil, por exemplo, a Constituição de 88 foi formulada a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte que foi eleita pelo voto direto e individual de cada uma das pessoas que participaram daquela eleição dos constituintes. Né? Então, é um livro bastante atual, né, como nós podemos verificar. O oitavo livro é o Manifesto Comunista, também conhecido como Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels, Karl Marx e Friedrich Engels, em 1848. Né? Esse foi o primeiro livro mais famoso, né, de Marx e Engels, muito antes de O Capital, por exemplo. Né? E Marx escreveu quando tinha 30 anos de idade, né? E é um livro panfletário, basicamente, mas é extremamente importante para quem quer conhecer, para quem quer começar a conhecer um pouco sobre o movimento comunista, sobre a cultura comunista de forma geral. Né? Nele, os autores elaboram uma visão sobre a situação do capitalismo industrial da época, eles, principalmente da Inglaterra e da Alemanha, que estava vicejando o capitalismo naquela época, e as condições necessárias para que eclodisse uma revolução comunista
liderada pelo proletariado e pelo Partido Comunista, que seria o representante exclusivo do proletariado, do operariado, né? Então, esse seria o livro, o antepenúltimo livro dessa série do meados do século XIX, né? E aqui o Manifesto Comunista traz vários paradigmas para a eclosão de uma revolução comunista, né? Como, por exemplo, o imposto de renda progressivo seria uma das coisas, a educação gratuita, universal, seria um outro fator, a estatização forçada, né, de meios de produção, ou seja, tudo isso que está em voga, inclusive nos dias de hoje, ainda muito, pertence ao Manifesto Comunista. O penúltimo livro da série é O Conceito do Político, de Carl Schmitt. Carl Schmitt escreveu esse livro em 1932, foi a primeira publicação, né? Essa é a obra mais famosa, mais conhecida de Carl Schmitt e visa definir a essência do Estado a partir da referência ao outro, né? O que seria esse outro? O outro é qualquer entidade ou pessoa ou grupo, né? Qualquer entidade que possa representar uma ameaça ou que teoricamente represente uma ameaça ao Estado, né? Então, por exemplo, no caso do nazismo, os judeus eram o outro. No caso do comunismo soviético, os kulaks, né, os proprietários de terras que tinham um pouquinho mais de renda, eram o outro, né? Ou seja, é preciso que haja um inimigo. É preciso que, por exemplo, Stalin tem Trotsky como o antagonista, né, principal. Então, é preciso que haja um inimigo do Estado para que o Estado tenha mais força, mais poder. E esse outro é a entidade que é o antagonista principal do Estado, né, para que ele desenvolva o seu poder. O Estado serviria como um poder neutral contra uma sociedade civil potencialmente conflituosa, ou seja, o Estado seria um poder superior, né, a todos os possíveis conflitos da sociedade civil, e ele elegeria um paradigma para ser o bem e o certo e o justo, contra o qual o injusto, o errado, o mal deveriam ser combatidos, né? Sempre com vista a essa questão do outro, né? A lutar contra o antagonista. E o autor identifica a política a partir da distinção amigo-inimigo, né? Em que quando não há mais a possibilidade de solução racional dos conflitos entre antagonistas, né, vai-se para entra-se no terreno da política. A política, então, seria o terreno no qual o principal paradigma é entre amigo e inimigo. E o último livro da série é A Nova Ciência da Política, do filósofo alemão Eric Voegelin, né? Ele escreveu e publicou esse livro em 1952. É o último livro da série. Nesse livro, o Voegelin, que é o filósofo alemão do século XX, ele nasce em 1900 e morre em 1985, por volta disso, elabora sobre os elementos fundamentais para a constituição de uma nova ciência política. E quais são esses elementos fundamentais? Ele considera que são três principais: a historicidade das sociedades políticas e do convívio humano, ou seja, ele elabora a sua teoria a partir da historicidade e não a partir de uma teoria abstrata, né? Uma teoria que abranja todas as épocas. Não, ele vai a partir do histórico dos convívios humanos, né, ao longo das eras.
O segundo elemento é a teoria da representação, né, considerada como uma ideia-chave da ciência política desde as sociedades primitivas, né, desde a Macedônia, desde o Império Egípcio, o Império Chinês, sempre tinham a concepção de uma, de uma sociedade que fosse organizada com base na ordem cósmica, né? Ou seja, a sociedade seria um microcosmos, daí a concepção das sociedades cosmogônicas, né? Desde a antiguidade e passando até o período moderno. E também o terceiro elemento é o fundo gnóstico do pensamento moderno, a partir da ruptura do pensamento, desse pensamento moderno, com a esfera do transcendente, né? A esfera do transcendente, principalmente no sentido cristão da expressão, né? Que teria se iniciado principalmente a partir de Maquiavel e Thomas Hobbes, segundo o autor, né? Esses, portanto, são os 10 livros de ciência e filosofia política, 10 livros que instigam a investigação maior da filosofia e da ciência política. E é claro que existem vários outros livros essenciais que eu não pude elencar aqui pela questão do tempo, né? Mas que eu selecionei esses 10 para dar um gostinho, né, para quem quiser se aprofundar no assunto. Então espero que tenham gostado. Deixem o like aí no vídeo, eu peço para vocês. E é isso, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.